Inova Casting, seu canal de educação executiva para a inovação. Apresentando Carol Badin. Olá, meu nome é Carol Badin, jornalista da Inova Casting, e continuando a nossa série sobre startup e inovação, hoje a gente vai conversar com Leandro Palmieri, que é CEO e fundador, diretor da Onovolab, maior centro de inovação independente do Brasil. Formado em comunicação e marketing, atuou em projetos de comunicação em grandes empresas de tecnologia, como a Amazon, AWS, Motorola, entre outras experiências. Temos a participação também do Rafael Cardoso, que é diretor da SIS3 Tecnologia, sempre estará aqui conosco. Eu quero agradecer a participação. Obrigado, Carol. Para o pessoal conhecer, para a gente começar, eu queria que você falasse um pouquinho como surgiu a ideia, como que foi esse processo. Pode até contar um pouco da sua trajetória também, até chegar no Onovolab. É isso aí. Bom, obrigado pelo convite, Carol, Rafael, prazer estar aqui falando com vocês. Bom, não tem como falar do Onovolab sem contar um pouco da minha trajetória passada até chegar aqui, né? Eu sou empreendedor desde 2009, né, há 11 anos, quase 12 anos aí como empreendedor. E antes de eu me tornar empreendedor, eu trabalhava na área de comunicação de empresas de tecnologia. Então, eu sempre tive um pé em marketing e comunicação e um pé em tecnologia, né, e meu sócio também, que eu conheci em 2009. Aí, em 2009, a gente se conheceu, se juntou para criar uma agência de comunicação que traduzisse tecnologia, traduzisse techniquez para um linguajar mais fácil de compreender, né? Então, a gente montou uma agência especializada em comunicação para tecnologia, que deu super certo até 2015, né? Entre 2010 e 2012, a gente entrou no mundo de eventos, que era uma coisa nova para a gente. Então, lá em 2010, surgiu um evento criado pelo Mashable.com, que é um portal que fala sobre tecnologia, mídias sociais e tudo mais, promovendo o Social Media Day, que é o Dia Mundial das Redes Sociais, para celebrar a aparição das redes sociais, que acontece todo dia 30 de junho, aconteceu agora há pouco tempo atrás, né? Eles criaram essa data, criaram esse evento e liberaram essa marca para que pessoas de qualquer parte do mundo produzissem o seu Social Media Day local, né? E aí a gente viu isso como uma oportunidade de promover a nossa agência na época, lá em 2010. E a gente criou o Social Media Day São Paulo, que entre 1.500 edições que aconteceram naquele ano foi a maior do mundo, né? A gente nunca tinha feito um evento e foi aí que a gente descobriu o gosto por eventos, né? Descobriu a vocação de reunir pessoas, de juntar pessoas para debater um tema, enfim, trocar experiências, né? E aí, de lá para cá, a gente fez vários eventos, trouxe para o Brasil em 2012 o The Next Web, que é uma conferência que hoje reúne 20 mil pessoas em Amsterdã todos os anos, né? Excepcionalmente, este ano não teve a conferência, né, por conta da pandemia, né? Mas todos os anos acontece, o ano que vem vai voltar, com certeza. E a gente trouxe esse evento para o Brasil, que foi um evento disruptivo, né? Um evento que trouxe grandes palestrantes internacionais. A gente trouxe o Werner Vogels, que é o cara número 2 da Amazon, né, para o Brasil, lá em 2012, né? Então, a gente viu muito do cenário startup e de tecnologia que hoje bomba no Brasil, né? Lá no início, no comecinho, quando as empresas de sucesso, as startups de sucesso, ainda estavam nascendo, como Easy Taxi, Get Ninjas, essas empresas aí que depois cresceram, né? Então, a gente viu muito do cenário de startup e tecnologia evoluir na última década aqui no Brasil, né? Aí, quando chegou em 2015, a gente sentiu muito pelo momento em que o Brasil estava passando, economicamente falando, né? Então, 2015, só relembrando, né, foi o ano do impeachment, né? E foi né? A gente estava tentando sair dela e entrando. Pois é, e foi um ano em que criou-se uma instabilidade muito grande, né? Não que hoje não seja, né? Acho que o Brasil, ele sempre foi instável, né? E não dá para esperar outra coisa do Brasil, na minha opinião. A gente tem que saber lidar com a instabilidade política e econômica, mas naquele momento foi muito complicado. E a gente viu
naquele momento, por não saber o que ia acontecer, né, era uma época que estava rolando muita manifestação, muita gente indo para a rua, muita insegurança política, e que gerou um pouco de pé atrás das empresas. A gente viu nossos contratos todos sendo pausados pelos clientes, porque não sabiam o que ia acontecer. Não é muito diferente do que a gente está vivendo hoje, né? E aí a gente entrou em declínio, né? A empresa ela precisou cortar custos e a gente foi diminuindo nossa equipe. A gente também já estava meio que cansado desse mundo de comunicação, de agência, já não era muita praia que a gente estava curtindo, né? A gente gostava muito mais de fazer os eventos do que de fazer comunicação para empresas. E a gente decidiu em 2016 desacelerar completamente. Chegou em dezembro de 2016, a gente fechou o escritório, entregou o escritório para a imobiliária, demitiu a galera que estava com a gente, né? Pagou a rescisão, bonitinho e tudo mais, né? Fechou as portas, tiramos 2 semanas de férias forçada para a gente repensar, cada um de nós, né? Eu e o Anderson, o que a gente queria fazer dali para frente, né? E a gente se reencontrou de novo em janeiro de 2017 na Campus Party, em São Paulo, né? E aí é que começa a história legal, né? Em janeiro de 2017, a gente estava super endividado, né? A gente tinha fechado a empresa, estava devendo 300 mil reais aí, aproximadamente isso. Nome sujo, pessoa física destruída, pessoa jurídica destruída, sem crédito nenhum, né? Cada um de nós com 2 filhos pequenos, né? Nossa. Então, foi um momento bem complexo e difícil. A gente se reencontrou, olhou um pro outro e falou assim, cara, vamos de novo, vamos empreender de novo, né? Pro desespero das nossas esposas, né? E aí a gente voltou para casa e falou assim, ó, seguinte, a gente vai empreender de novo. E elas ficaram malucas, né? Tipo, putz, de novo vocês vão entrar nessa de criar uma empresa e tal, e a gente passando um baita perrengue e tudo mais, né? A gente falou, não, cara, a gente tem convicção de que agora a gente vai fazer alguma coisa legal e vai conseguir dar a volta por cima. E aí, lá na Campus Party, a gente vendo aquela molecada trabalhar de madrugada, gente que veio de longe, de um monte de lugar do Brasil todo, né? Trabalhando engajada nos hackathons, criando coisas legais. A gente falou, porra, por que a gente não cria um negócio desse 365 dias por ano, né? Porque o evento, ele é legal, ele reúne um monte de gente lá, 1, 2 dias, uma semana, mas ele acaba, aí todo mundo volta para sua casa, as empresas voltam para seus escritórios, muito do que foi criado ali naquele espaço de tempo é perdido, não se dá continuidade. Morre ali, né? Morre ali, as relações morrem ali. Por que a gente não cria algo perene 365 dias por ano? Então, esse foi o estalo, né, para começar a história do Centro de Inovação, né? E aí também pensando muito no potencial do brasileiro, né? Eu lembro que naquela noite a gente estava lá na campus e conheceu um garoto, assim, jovem de, sei lá, 20 e poucos anos, que ele era lá de Feira de Santana, na Bahia, garoto autodidata, incrível, tinha desenvolvido um negócio fantástico para uma empresa que estava patrocinando o evento, e aí ele virou para a gente e falou assim, eu não consigo cursar a faculdade, e meus pais não entendem isso, porque quando eu sento para ouvir algo na universidade, para mim já foi, entendeu? Eu sou um cara que eu estou um pouco à frente da universidade, né? E eu não quero fazer universidade só pelo diploma, né? Então, os pais não compreendem isso, porque os pais vêm de uma geração que o diploma é importante, mas o cara não. O cara, ele cria as coisas, ele estuda, ele entende, ele compreende, desenvolve pelo tesão, pela vocação, né? Por ser um autodidata. E aí a gente viu aquilo e falou, cara, deve ter um monte de gente assim, né, que não consegue acompanhar a faculdade, mas muitas vezes não entra numa grande empresa, porque a grande empresa ainda tem aquele processo seletivo atrasado que exige o diploma e tudo mais, né? Mas agora na área de tecnologia, assim, se o cara sabe fazer, a empresa contrata. Já foi quebrado isso. Tá mudando, né? Mas até 3 anos atrás. E ainda hoje, para boa parte das empresas, ainda é tradicional, né? Pois é, né? Então, 3 anos atrás, ainda tinha esse tabu na área de RH das empresas, né? Acho que agora está quebrando um pouco, o pessoal está vendo um pouco que o mundo mudou, né? E a gente falou, cara, a gente precisa criar um espaço, 365 dias por ano, que aconteça isso que está acontecendo aqui, mas que seja um espaço que a gente consiga conectar esses caras inconformados e que estão aí espalhados pelo Brasil.
E aí, pelo fato da gente ser de São Paulo, o óbvio era fazer em São Paulo, né? Então a gente começou a detalhar o que seria, qual a dinâmica que ia acontecer nesse espaço, né? Começamos a desenhar e fazer várias reuniões, vários bate-papos. Aí a gente começou a peregrinar por São Paulo, procurando um espaço físico, tentando imaginar como é que seria a dinâmica disso que a gente estava criando dentro de um espaço físico. Então a gente foi visitar galpão, prédio monousuário, tudo que vocês possam imaginar em várias regiões de São Paulo, né? E a gente sempre tinha na cabeça que tinha que ser um lugar acessível, democrático, né? Que as pessoas conseguissem chegar, que tivesse transporte. E isso em São Paulo é um pouco difícil. Porque, querendo ou não, você vai alugar um espaço próximo de um metrô, por exemplo, é muito mais caro do que você alugar num lugar afastado, né? Num extremo da cidade. Aí tem as complicações de trânsito, de mobilidade urbana, de lugares que alagam, todas as coisas que a gente viveu a vida inteira em São Paulo e já sabe de cor e salteado o que acontece, né? E aí, muitas vezes, para o cara sair, sei lá, do extremo sul, do extremo leste da cidade e ir até o centro da cidade, num lugar mais comercial, muitas vezes é caro, né? A gente vê isso acontecendo na grande cidade. Então, nem sempre o que você faz em São Paulo é acessível, né? E aí, a gente estava em São Paulo, né? E aí tem o terceiro sócio, que é o Davi, né? Que hoje somos eu, o Anderson, aqui de executivos, mas tem o Davi, que estava ali naquela noite na Campus Party com a gente e que ajudou a conceber o negócio, e que ele é sócio aqui no Novo Lab. Ele não atua como executivo, mas ele é sócio fundador também, né? O Davi ele trabalhava numa empresa, né? E diferente de mim, do Anderson, ele seguiu uma carreira executiva e a gente tocou o pau na carreira de empreendedor, né? E ele tinha ido para o Vale do Silício em abril de 2017 para participar do F8, do evento do Facebook. E aí ele estava com a apresentação do Novo Lab, que nem tinha esse nome, o Novo Lab, ainda embaixo do braço. Chegou lá, conheceu 2 brasileiros de São Carlos no evento, começou a trocar ideias, se identificou com os caras, sacou a apresentação do Centro de Inovação e falou, tô construindo isso aqui com 2 amigos lá em São Paulo. E os caras olharam e falaram, porra, meu, vocês têm que conhecer São Carlos, né? E vamos marcar uma reunião em São Carlos, vamos lá conhecer São Carlos. Aí o Davi voltou, né, de São Francisco, ligou para mim e falou assim, a gente precisa ir em São Carlos, precisa ir em São Carlos, porque São Carlos tem alguma coisa, né? E a gente ficou naquela, né, tipo, putz, fazer o que em São Carlos, interior? A gente nem sabia o que tinha aqui em São Carlos, sabia nada de São Carlos, né? E aí a gente pegou uma sexta-feira e veio, né? A gente veio mais para acompanhar o Davi na estrada, nas 3 horas de estrada, e bater um papo com o Davi, atualizar das coisas que estavam acontecendo, do que para, de fato, conhecer e entender o que estava rolando aqui na cidade, né? E aí chegou aqui na cidade, a gente conheceu o Vitor e o Tiagão, né, que são 2 empreendedores daqui da cidade, e eles tiraram um dia para fazer um tour com a gente pelo ecossistema, né? Então, levou a gente na Federal, na USP, e para visitar várias empresas de tecnologia que estavam nascendo aqui em São Carlos e conversar com empreendedores. E aí, assim, eu e o Anderson, a gente já se conhece pelo olhar, né? A gente olhou um pro outro e falou, putz, cara, tem alguma coisa diferente aqui, né? Será que é São Paulo mesmo, né? A gente começou a se questionar. A gente voltou para São Paulo super intrigado, marcou várias outras reuniões aqui em São Carlos depois e voltou na semana seguinte para conversar com um monte de gente, sem o Thiago e o Vitor, né, para tentar descobrir se os caras não tinham feito um tour com a gente dirigido, só para mostrar. Tendencioso, né? Pois é, né, os caras querem vender o peixe da cidade, né, vamos ver se é mesmo, né. E aí a gente saiu daqui mais intrigado ainda, porque viu que o nível era muito alto, que as pessoas tecnicamente eram muito acima da média, né? A história de que São Carlos tem um PhD a cada 100 habitantes, né? Os parques tecnológicos, enfim, tudo que acontece aqui, né? E aí a gente tomou uma decisão muito rápida, que foi, vamos pivotar e vamos tirar esse negócio de São Paulo e vamos fazer em São Carlos, né? A gente voltou para casa, convenceu as esposas disso, né? Vamos embora para o interior, ninguém entendeu muito no começo o porquê disso. E aí a gente se mudou de mala e cuia para São Carlos, sem dinheiro, sem saber se ia dar certo, sem perspectiva, né? Simplesmente com a vontade de querer fazer, né? E aí começa a segunda parte da história, né? A gente precisava encontrar um lugar. E aí
começou a circular na cidade, nos grupos de WhatsApp de empreendedores da cidade, de que tinha 2 caras de São Paulo querendo montar um centro de inovação em São Carlos. E aí uma pessoa, que é uma corretora de imóveis, viu isso, ligou pra gente e falou assim, caras, o que vocês estão procurando? A gente fala, não sei, a gente não tem grana, a gente não sabe o que a gente está procurando, né? Ela falou, não, ó, vou ser bem honesta com vocês, eu tenho 5 filhos, né? Que a Raquel é uma pessoa que é nossa amiga hoje, e eu penso no futuro deles. E eu acho que isso é muito importante para o futuro deles. Então eu quero ajudar vocês a encontrar um lugar. E eu tenho um lugar que é improvável, mas que eu queria mostrar para vocês. Vocês têm como vir aqui? Eu falei, beleza, vamos conhecer. E aí a gente veio aqui na fábrica, né? A gente pisou a primeira vez aqui onde eu estou agora, que é uma fábrica de 21 mil metros quadrados, de 1904, que foi a primeira indústria de São Carlos, que era uma fábrica de fios de tecidos, e que ficou abandonada por 45 anos e se tornou uma cracolândia. Né? E aí, quando a gente chegou, o cenário aqui era desolador, não tinha teto, não tinha quase parede, estava completamente destruído, né? Era um lugar super abandonado, mas que quando eu e o Anderson a gente viu esse lugar, a gente falou, cara, é aqui, né? É esse lugar. A gente sentiu que aqui a gente ia conseguir fazer o que a gente queria fazer. E a gente foi conversar com o proprietário, que é um empresário super tradicional, que comprou esse imóvel aqui em 2014 por simplesmente especulação imobiliária, né? Uma área grande no centro da cidade, e que ele, sei lá, poderia botar tudo abaixo e construir um condomínio, né? E a gente chegou para esse cara, e aí começa a parte legal da história, né? O lado, místico do empreendedorismo, né? A gente chegou para conversar com ele, um cara super tradicional da cidade, e falou, cara, a gente tem um projeto, explicou como que ele funcionava, a gente viu tua fábrica e acho que o projeto cabe dentro da sua fábrica, né? Apesar dela precisar de muita reforma. Mas tem um problema, a gente não tem um centavo para fazer e a gente está endividado, a gente está negativado, está no vermelho, você puxar nosso Serasa aí, a ficha é longa, né? É extensa. Aí o cara ficou em silêncio, assim, por 1 minuto, olhando para nossa cara, né? A gente não tinha nada a perder. Aí, de repente, ele virou pra gente e falou assim, vou contar uma história para vocês. Há muitos anos, eu fui nessa fábrica pedir crédito para comprar fios, porque hoje ele tem tecelagem, né? Ele trabalha com isso. E eles não me deram crédito. E aí, passado muitos anos, eles quebraram, eu cresci, eu me desenvolvi, ganhei dinheiro, e aí eu fui lá e comprei essa fábrica. Então, como eu não sei quem vocês são, né, hoje o dinheiro está na minha mão, amanhã pode estar na mão de vocês, pode estar na mão de outras pessoas, eu não posso deixar de dar um voto de confiança. Então, o que vocês precisam? Né? Falei, a gente falou, né, a gente precisa de tempo. Se a gente tiver tempo, a gente vai conseguir o dinheiro para poder remunerar você pelo espaço. Eu falei, então tá bom. Vocês podem falar que a fábrica é de vocês, podem anunciar o projeto, e a gente combinou um período lá, acho que era 3 ou 4 meses, e daqui 3 ou 4 meses, vocês voltam para mim aqui e me diz se vocês conseguiram levantar os recursos para poder fazer o que vocês querem fazer, né? Bem descrente mesmo, né? E aí a gente montou o projeto, né, contando que a fábrica era nossa, que a gente ia construir o maior centro de inovação independente do Brasil, uma fábrica abandonada de 21 mil metros quadrados, e é muito legal, porque tem gente hoje que é cliente nosso e que recebeu as primeiras apresentações que a gente criou e que volta que tem a primeira apresentação ainda guardada, só foto de escombro, cara. E a gente, aqui vai rolar o maior centro de inovação, um negócio muito louco, e só foto de destruição, de demolição. A gente não tinha dinheiro para fazer 3D, não tinha dinheiro para fazer planta, não tinha dinheiro para fazer nada, né? Então, o PowerPoint de venda do negócio era bem rústico, né? Bem simples, assim, né? Era difícil alguém enxergar que aqui seria um polo, né? E aí, eu e o Anderson, a gente anunciou que a gente ia fazer o Novo Lab e ia inaugurar ele no dia 18 de janeiro de 2018. A gente colocou uma data, anunciou isso na cidade, fez um puta barulho. E a gente falou, cara, de duas uma. Ou a gente não vai conseguir fazer e nunca mais a gente vai pisar aqui, porque os caras não vão querer a gente ver pintado, não vão querer ver a gente pintado nem de ouro, ou a gente vai conseguir fazer e vai ser um negócio surreal, né? E aí, cara, a gente começou 400 reuniões em 6 meses, em 2 pessoas, né?
grande parte das reuniões via conference, porque a gente não tinha dinheiro para ir para as reuniões, né? Então, isso aqui que a gente está vivendo nesse momento de tá fazendo conferência o tempo todo, já era o que a gente vivia 3 anos atrás. Então, eu nunca esqueço, cara. Quando eu cheguei aqui em São Carlos, eu fazia 5, 6 reuniões online, o Anderson 5, 6 reuniões online também, por dia, né? E aí a gente usava a justificativa de que a gente estava em São Carlos e não tinha como ir até São Paulo, mas a gente não tinha dinheiro para ir para São Paulo, né? E até que nosso projeto chegou em 2 empresas, que foi a Cartão Elo e a Roche Farmacêutica, eles se interessaram e eles compraram o risco de fazer um negócio com a gente, literalmente no escombro dessa obra toda aqui, né? Na planta, tanto o Hamilton lá, que era o superintendente de inovação na época, quanto a Stephanie, que era também a pessoa de inovação na Roche na época, compraram um baita risco de botar um dinheiro e o negócio não acontecer, né? E aí a gente deu uma baita sorte, que isso era em setembro, outubro de 2017, mais ou menos, e eles tinham que pagar a gente até o começo de dezembro, porque se virasse o ano, ia fechar o ano fiscal, tanto da Roche quanto da Elo, e esse dinheiro ia expirar na área. Então eles tinham que pagar a gente antecipadamente, para não perder a festa de 2017. Então a gente conseguiu receber tudo até dezembro, e aí com essa primeira grana que a gente recebeu, a gente pegou o primeiro galpão da fábrica, que é o menorzinho, tem 700 metros quadrados, e reformou esse galpão todo. Então no dia 18 de dezembro de 2017 a gente iniciou uma obra, e aí no dia 29 de janeiro a gente inaugurou o Onovolab para os primeiros residentes, né? E foi um parto, o negócio nasceu, Natal, Ano Novo, a gente estava aqui na obra fazendo o negócio acontecer. E aí, de lá para cá, de janeiro de 2017, de 2018, que foi quando a gente inaugurou o Novolab, muita coisa aconteceu, né? Então, logo a gente ganhou uma exposição em mídia, então a gente, na sequência, teve uma matéria da Pequenas Empresas Grandes Negócios, que foi veiculado, que trouxe uma visibilidade, teve uma capa de Estadão, aí logo na sequência a Forbes veio visitar a gente e fez uma matéria contando na íntegra essa história que eu estou contando para vocês, né, se vocês digitarem Forbes ou Novolab, vocês vão ver algumas coisas do Novolab já, né, e aí o negócio explodiu, né, então um ano depois a gente inaugurou mais uma área de 1.500 metros quadrados, aí em agosto do ano passado a Móvel desembarcou aqui com uma operação do iFood e 120 empregos, né? Aí, esse ano, mesmo com a pandemia, a gente vai já inaugurar um terceiro galpão e a gente acabou de anunciar a chegada de uma área de P&D, né, do Santander, e gerando 300 empregos aqui em São Carlos, novos, CLT, contratando gente na cidade, né? Então, a coisa foi acontecendo, não foi fácil, né? Ao longo desse processo, a gente foi estruturando toda a parte de governança financeira, a gente ficou em bootstrapping aí, né, andando com as próprias pernas por mais de um ano, até que vieram os primeiros investidores que visitaram o Novolab, se apaixonaram pelo conceito do Novolab e decidiram investir na gente, né, e hoje a gente pode considerar que a gente está fazendo um trabalho de sucesso na cidade, né, então hoje são 900 pessoas que trabalham aqui dentro do Novolab já em 2 anos e meio, né? Com a operação do iFood, a operação do Santander, da Ambartec, que é uma empresa, uma Construtec grande, enfim, de várias empresas envolvidas, né? Aí tem o lado de serviço do Novolab, onde a gente presta serviço para grandes empresas de inovação. Então, muitas vezes a empresa tem lá seus desafios de inovação e não consegue resolver sozinha. A gente ajuda empresas a resolver esses desafios de inovação. Já fizemos projetos para a Elo, para a Roche, para a Ambev, para a Mafre, enfim, para várias empresas grandes, agora a Leroy Merlin, enfim. E colocamos o São Carlos de novo nesse circuito de inovação, né? E aí continuamos aqui com a obra, né, para completar os 21 mil metros quadrados aí. E hoje já são 75 empresas que compõem aqui o espaço que a gente trabalha. Então, isso é a história resumida, né? Óbvio que teve várias passagens aí dentro dessa história, né? Quando eu estava em São Paulo ainda,
trabalhando na concepção do Novo Lab e duro de grana, vivendo o céu e o inferno ao mesmo tempo. Eu lembro que eu ia com o Anderson de dia nas reuniões, sei lá, em grandes empresas de tecnologia, na Berrini, na Vila Olímpia, na Faria Lima, visitava os grandes escritórios e à noite eu pegava meu carro e ia fazer Uber para poder pagar a conta, né? Então era o céu e o inferno ao mesmo tempo, né? E foi assim até pouco tempo atrás. Mas isso faz parte da trajetória de ser um empreendedor, né? E no Brasil você tem que ter um pouco de culhão, porque as coisas aqui são um pouco mais difíceis mesmo, mais desafiadoras, né? Mas eu acho que eu me sinto bastante orgulhoso de a gente estar conseguindo fazer isso no interior de São Paulo, um negócio tão grande numa cidade pequena, né? Ganhando essa visibilidade, né? E mostrando que o interior tem um grande potencial, né? Que as coisas boas não estão só na capital, né? Que aqui também tem gente legal, a gente está conseguindo reter talentos aqui na cidade, né? Que é uma das premissas do Novo Lab, de manter os talentos aqui, não deixar eles irem embora para os grandes centros, né? E eu acho que a pandemia, ela reforça ainda mais essa questão do interior, né? Porque no grande centro agora, as pessoas estão muito mais expostas, né? Então, normalmente as pessoas não têm o privilégio de morar e trabalhar próximos, né? Percorre uma grande distância para poder se locomover até o trabalho, o custo é mais alto, o caos é maior, o estresse é maior, tudo é potencializado, né? E aqui não, né? A gente está num oásis no meio do estado de São Paulo, com várias empresas de tecnologia, várias operações legais rodando de grandes empresas, né? E tendo a oportunidade de, sei lá, morar a 10 minutos daqui, que é longe pra caramba, né, onde eu moro, mas é 10 minutos daqui, né? E ter um dia a dia divertido, legal, e sem tanta pressão do grande centro urbano, né? Então, resumindo um pouco da história, é mais ou menos isso. E ainda assim, um dia a dia leve, divertido, legal e produzindo muito, né, Leandro? Que é uma expectativa, sei lá, né? As pessoas não conseguem às vezes conceber, né? Você pode ter um dia a dia leve, um dia a dia divertido e ainda assim produzir muito, né? Que é o que acontece aí. Sem dúvida. Né? Não, cara, a primeira coisa que eu percebi quando eu mudei pra cá é que, assim, cara, normalmente em São Paulo, pegar 2 horas de trânsito natural, é default, é normal, né? Então, você vai lá, 2 horas pra ir, 2 horas pra voltar, né? Já se foram 4 horas. E aqui, cara, pô, em 10 minutos você tá no teu trabalho, é tudo muito mais rápido. O tempo que você não gasta no trânsito, você gasta em qualidade de vida e trabalhando mais tempo, sem ter esse estresse, não chega estressado, né? Então, isso faz muita diferença, isso aumenta muito a produtividade, né? A gente observa aqui, as pessoas que trabalham nas empresas daqui, né, o quanto elas são focadas, elas chegam de manhã, trabalham, saem no final do dia e ainda assim chegam cedo em casa, conseguem ter um tempo com a família, conseguem se divertir, fazer uma caminhada, praticar um esporte, né? Você consegue oxigenar mais ainda para poder produzir melhor, né? Então, assim, é uma diferença surreal, né? Eu sou um cara que eu sempre morei em São Paulo, eu me considero uma pessoa extremamente urbana, né? E amo São Paulo, mas de final de semana. Minha vontade de voltar a morar em São Paulo é zero, né? Porque aqui você pode ser muito mais produtivo e ter uma qualidade de vida incrível. O papo está muito bom, mas a gente continua no próximo capítulo.